Paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Salmos 23. Quase ninguém conhece, né, essa passagem. Para mim é um prazer muito grande estar aqui para ministrar da palavra do Senhor, porque eu sei que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Livro dos Salmos, no 23. Vamos todos aí, quem tem Bíblia, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em vez de pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparam a mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Irmão, quem aqui está passando luta? Eu sou o primeiro. E quando nós lemos esta passagem, parece que ela está em um contexto errado, não é? Porque está falando aqui que aquele que é ovelha, aquele que tem Deus que tem Adonai como Roi, como seu pastor, ele não vai acontecer nada de ruim, não vai acontecer nada que vai atrapalhar o segmento da vida. E dá a entender que o texto parece que não está condizendo com a nossa vida. Porque todos nós passamos lutas, passamos dificuldade, temos problemas a enfrentar. E eu tenho perguntado a Deus ultimamente, orado e estudado esta passagem tão conhecida que todo mundo usa até mesmo como amuleto. Tem crente que usa essa passagem como amuleto, deixa aberto, ou Salmo 91, Salmo 23, deixa aberto em casa e acha que está tudo bem só porque ele está aberto. Mas eu tenho descobrido dentro da palavra do Senhor que ela só vai fazer sentido na nossa vida se você usá-lo, se você segui-lo. Você pode ler o Salmo 23, o Salmo 91, os Salmos, ler a Bíblia. Você pode ler os 1189 capítulos da Bíblia. Você pode ler, reler, que não vai acontecer nada na sua vida. Porque qualquer intelectual pode ler a Bíblia. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Inclusive o inimigo da nossa alma, ele conhece a Bíblia de começo a fim, de fim a começo. Ele até debateu com Cristo, lá quando Cristo estava jejuando, ele até debateu e ele demonstrou que é muito bom de Bíblia, porque ele debatia Cristo com os versículos bíblicos também. E você conhecer a Bíblia, isso não quer dizer nada, porque até Satanás conhece. Mas quando nós pegamos a Bíblia e começamos a fazer dela a nossa vida, aí sim vai fazer sentido a palavra. Quando nós lemos aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui nós temos, logo de início, a gente vê duas coisas. Porque aqui o escritor, que é dito pelos estudiosos, e tudo dá a entender que foi Davi mesmo que escreveu, ele fala o nome de Deus 7 vezes, 8 vezes, pelo menos 8 vezes ele fala o nome de Adonai aqui. Ele fala Roi, o Senhor é meu pastor. Ele fala Adonai Jiré, Deus de providência. Ele fala Adonai Shalom, né? Leva a mim por águas tranquilas. Ele está falando de paz. Adonai Shalom, ele está falando de paz. Ele fala também sobre Adonai Rafá, o Deus que cura, o Deus que me dá saúde. Ele fala também sobre Dekenum, quase que eu não consigo falar essa palavra, né? Ele, o Deus de justiça. Ele fala sobre Adonai Shammah. Ele fala Deus está ali. Ele fala assim por diante. Ele vai falando, né? Até sobre santidade também. Ele fala pelo menos 8 nomes de Deus eu consegui identificar aqui nessa passagem.
Aqui é uma oração, o qual ele está falando sobre Deus. É uma oração que ele está falando com Deus. Mas nós temos que entender uma coisa. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor. Aqui ele está falando duas vezes. O Senhor é o quê? Muitas pessoas querem colocar Deus como um empregado ou um garçom. O pessoal fala assim, ó, Senhor tem que me dar tudo, o Senhor tem que fazer tudo por mim. O Senhor tem que me dar força para ir na igreja, o Senhor tem que me dar força para aceitar. Um dia eu estava pregando o evangelho para uma pessoa, e a pessoa falou assim, olha, eu estou esperando Deus me tocar para mim aceitar Ele. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a mente humana pode pensar desta forma? Eu estou esperando Deus me tocar para mim trabalhar de obreiro. Eu estou esperando Deus me tocar para mim ir na escola dominical. Eu estou esperando para Deus me tocar para mim fazer tudo. A gente está colocando Deus como um escravo, como um garçom, que Deus tem que falar assim, ó, filhinha, chegou o seu momento para você ir na escola dominical, chegou o seu momento, você tem que ir, está autorizado para você ir, está autorizado agora para você me aceitar como Senhor, está autorizado para você me seguir, está autorizado para você batizar. E nós colocamos Deus como, em vez de Ele ser nosso Senhor, nós que estamos sendo Senhor de Deus, porque nós estamos ordenando Ele fazer as coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver nesse contexto é que Davi colocou aqui Senhor. Aí depois ele fala assim, é o meu pastor. Ele já está falando uma segunda vez, é o meu pastor. Pastor é o que aqui que era pastor? Quando nós olhamos dentro do contexto bíblico, quando Davi escreveu, ele escreveu passando pelos momentos difíceis, provavelmente ele via como que era ser a função de pastor. Aí ele chega e fala assim, olha, o Senhor é meu pastor, porque eu sei como é que é pastor. Porque o pastor Davi, ele precisava lutar com leões para defender as suas ovelhas. Ele falou assim, olha, Deus luta com um leão falso para me defender também. Então ele é o meu pastor. Ele precisava lutar com ursos. Ele precisava vencê-los para poder salvar as ovelhas. E aí ele começa escrevendo, o Senhor é o meu pastor. Quando eu morava lá na Europa, aqui quase não tem, o pastor deve conhecer, que ele morou muitos anos lá também, né? Lá tem muitas criações de ovelha. E eu não conhecia como que era um redil. E quando eu entrei no redil, eu achei interessante, porque tem que ter até camas de capim para elas dormirem. E os pastinhos são todos pequenos. Eu falei assim, mas por que é tão pequeno esse? Eu perguntando ao pastor daquelas ovelhas, por que é tão pequeno esses pastinhos? Falou assim, olha, é porque a ovelha é um bicho enjoado. Ela só come o capim molinho. Elas não têm muita força nas mandíbulas. Aí ele falou uma coisa interessante para mim também, falou assim, olha, e ela não enxerga muito. Uma ovelha só enxerga mais ou menos 10 metros. 10 metros só de comprimento. E ela escuta muito bem. Se você estalar o dedo, ela pode estar pelo menos 50 metros. Se fazer assim, ela escuta, porque ela escuta muito bem. Aí eu comecei a imaginar, tá vendo aí por que Deus chama nós de ovelha? Porque nós somos ruins para enxergar. Nós não vemos as glórias de Deus, nós não vemos, nós até escutamos, mas para enxergar, podemos até cair em buraco, nós vamos prosseguindo e podemos até, na nossa caminhada, nós podemos até cair. Mas nesta noite eu quero liberar na sua vida, como profeta eu quero liberar que Deus vai abrir a sua visão e você vai passar a ser ovelha de visão na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E quando eu comecei a observar aquelas ovelhas, uma coisa que eu observei nela, a ovelha come demais. Toda hora ela está comendo, tem que dar comida. A ovelha, ela berra, quando não dá comida ela fica berrando. É igual algumas pessoas que eu conheço, né? Quando Deus não dá a benção, chora, esperneia. E Deus acha bom, porque todas as vezes que eu fiquei sentado lá olhando aquele pastor, lá na Europa, lá em Portugal, eu ficava olhando. Toda vez que um bezerrinho, um filhotinho daquele berrava, ele corria lá para ver o que estava acontecendo e dava alimento para eles. Todas as vezes, meu irmão, sabe por que eu entendo isso? Todas as vezes que você clama o nome do Senhor, Ele vai te suster, Ele vai te abençoar. Toda vez que você fala, Jesus, eu preciso, Jesus, eu almejo, Jesus, eu preciso ser curado, lá do céu Ele vai escutar e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Se você crê, então levanta a sua mão e toma posse do seu milagre, da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus.
Uma coisa que ele começa a falar aqui, ele continua falando, ele fala assim, ó, refrigera a minha alma. Mas antes ele fala assim, ó, leva-me por águas tranquilas. Uma coisa que eu aprendi sobre ovelha também, ovelha é um bicho medroso demais. Aí o pastor falou assim, pastor Jesus, ó, bate palma para você ver o que acontece. Meu irmão, o bicho escondeu tudo. Eu cheguei a bater palma, é medroso, ovelha é medroso. A criação de ovelha é engraçado demais. Você começa a ver por que Deus chama nós de ovelha. E ela tem medo até de água, ela tem medo. Ela tem medo de se afogar. E quando fala assim, leva por águas tranquilas, porque Davi conhecia que ovelha tinha medo de águas bravas, águas profundas. Mas tem uma coisa que Deus quer fazer com as ovelhas. Tem uma coisa que Deus quer fazer com as ovelhas. Deus quer levar elas para águas profundas. Deus quer que você vá mais longe. Você não precisa parecer a ovelha, um bicho, mas a ovelha de Deus, ela não tem medo. A ovelha de Deus, ela vai por águas profundas, porque ela é levada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz lá em João 3, quando Deus estava tendo um diálogo com Nicodemos, ele falou assim, ó Nicodemos, todo aquele que é nascido da água e do Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai, é livre, é livre, é livre, ele tem o Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito Santo é livre para adorar, é livre para servir ao Senhor, é livre para glorificar o nome do Senhor. Tem alguns livres aqui nesta noite, então manda a glória para cima, que Deus vai mandar a glória para baixo. Já foi dito isso aqui no altar hoje, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha para você ver a confiança desse pastor Davi. Porque ele falava assim, olha, as minhas ovelhas também andam pelo vale da sombra da morte. Se Deus é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, eu também posso andar, que Ele vai me defender também. Você sabe que uma coisa que nós enfrentamos, que nós, os cristãos enfrentamos, nós, os servos de Deus enfrentamos, é que nós não, infelizmente, não é heresia isso que eu vou falar para vocês, é que nós não confiamos mesmo em Deus. Nós não confiamos mesmo de verdade em Deus. Nós falamos que confiamos em Deus. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei interessante. E foi um caso verídico, mas teve alguns momentos e virou uma ilustração. Um circo, muitos anos atrás, foi se apresentar lá em São Paulo. E aí soltou lá uma propaganda lá e falou assim, olha, nós vamos dar aqui 5.000 para um desafiante aqui, vai ganhar. E quando fala de dar dinheiro, meu irmão, pessoa, coisa dada que até injeção na testa, né? Quando fala que vai dar alguma coisa, todo mundo corre. E ferveu de gente naquele circo, e era um desafio. E tinha um marabarista lá, você já viu aqueles marabaristas que andam sobre corda, com bicicleta de uma roda só, e pula, e faz aquilo, estripulia, e tudo. Aí o desafio era o seguinte, ele amarrou um cabo de aço lá em um grande rio que tem lá em São Paulo, Rio Tietê, que aquilo não é mais rio, né? Pelo menos lá dentro da capital, não pode nem ser chamado mais de rio. E amarrou um grande cabo de aço. E aí o desafio era o seguinte, as pessoas que tinha, ele escolheu ali umas centenas de pessoas que escreveram o nome, falou assim, olha, o desafio é o seguinte, eu vou passar e vou voltar carregando um carrinho de mão com peso lá dentro. Aí se eu passar, vocês vão ganhar o dinheiro, vão dividir. Se eu não conseguir, aí eu vou ficar espendurado na corda, eu tinha corda de segurança, né? Eu vou ficar espendurado e ninguém vai ganhar nada. E todo mundo, você vai conseguir, todo mundo, você vai, eu acredito em você, eu acredito. Todo mundo até chorava, quem acredita mais em mim? E todo mundo, eu acredito, você dá conta, você fez coisas aí incríveis, você vai conseguir. Ele falou só que agora chegou o momento da decisão final. Todo mundo acredita? Todo mundo. Então chega para perto aqui. Todo mundo acredita, né? Sim, todo mundo acredita. Aí chegou e falou, pelo amor de Deus, seu moço, eu acredito piamente que o senhor vai conseguir. Eu faço qualquer coisa para me ganhar esse prêmio. Eu acredito, você vai conseguir sim. Então acredita? Então você vai entrar dentro desse carrinho, eu vou te levar lá do outro lado e vou trazer. Não confio de jeito nenhum, você vai deixar eu cair. Ninguém acreditou. Quando ele olhou para aquela centena de pessoas que tinha dado um nome para ele, ninguém teve coragem de entrar dentro do carrinho de mão e ser levado por aquele marabarista. E aí quando eu vi essa ilustração, pensei assim, olha, a gente trata Deus dessa mesma forma. Quando você diz que acredita em Deus, você tem que deixar Deus carregar você no carrinho dele.
E muitas vezes nós não confiamos, não, eu não vou deixar porque Deus vai deixar eu cair. Eu não vou deixar Deus fazer esse negócio para mim porque não vai dar certo, talvez não vai dar certo. Deus está mostrando o caminho certo. E as pessoas dizem que acreditam e não acreditam. E quando esse salmista está falando assim, ainda quando andasse pelo vale da sombra da morte, ele está falando de confiança total. Nós precisamos confiar totalmente em Deus. E essa confiança exige uma entrega. Você entregar e falar assim, olha, está na mão de Deus, tem que fazer como Jó. Jó falou assim, olha, Deus deu, Deus tirou, tudo está na mão de Deus, foi Ele que deu, foi Ele que tirou, e tudo está na mão dele. Alguém fala para Jó, a sua esposa, em vez de dar força para ele, fala assim, por que você não abandona o seu Deus e morre? Já não era nem Deus dela mais, era Deus dele já, porque ela já tinha abandonado muito tempo. Por que você não abandona esse Deus e morre? Ele fala assim, olha, tu fala como uma louca, porque esse mesmo Deus que tirou, esse mesmo Deus que tirou, ele tem poder, e ele lança uma palavra profética. Eu quero lançar para a sua vida também a mesma palavra que ele lançou. Aquele Deus que levou lá por fundo, um dia ele vai levantar e vai lembrar de você lá dentro da cinza e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Só aqueles que creem glorificam o nome e recebam o milagre em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluias. Olha que coisa linda. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está falando de vitória. Você sabe que quando fala de vitória, também fala de luta, porque não existe luta sem vitória. Então nesse salmo está falando que vai ter luta sim. Porque está falando de preparar uma mesa de vitória na presença dos inimigos, festejar e tudo. Então para ter vitória tem que ver luta. Então vai ter muita luta mesmo. Quem é crente achando que não vai ter luta, meu irmão, está enganado. Porque quando fala de vitória, só existe vitória se lutar. Só existe alguém ganhar um campeonato se passar o campeonato inteirinho lutando ali, prosseguindo, perseverando, senão não vai ganhar. Só existe um ganho de uma maratona se você correr até o final, se chegar ao final, aí você é ganhador. E nós temos uma promessa de Deus, não é aquele que vai chegar primeiro, porque até Deus já tirou esse limite da nossa vida, porque Ele falou assim, olha, os derradeiros serão os primeiros, então não interessa que você vai chegar primeiro do que eu, que você vai crescer mais do que eu, isso não interessa nada, que hoje você entrou para a igreja, amanhã você já está dirigindo culto, isso não interessa nada para Deus, amanhã você já é um teólogo, isso não interessa nada para Deus, o que é importante é você chegar até o final. Se você chegar até o final, você vai ter a coroa de vida eterna e vai morar lá no céu juntamente com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor pelo século do século, pela eternidade, de acordo com algumas versões. Olha para você ver que coisa séria. Muitas das vezes nós falamos, fazendo promessa de Deus, que vamos habitar na casa do Senhor. Habitar não é passar uns dias. Habitar é morar, não é? Habitar é morar na casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui, de acordo com os originais, não é um templo, não é a igreja. A casa do Senhor é o nosso templo aqui, ó. É Deus que tem que habitar em nós, e nós habitar nessa casa, e Deus habitar também nessa casa, que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e Ele habita em vós? Habitarei na casa do Senhor por longos dias, isso é o que? Você vai habitar com Deus. Eu recebi uma mensagem, não sei quem foi que mandou, não sei se foi o pastor que mandou lá no grupo, eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante. Talvez alguém aqui viu, tinha um homem que tinha uma Kombi, não sei se vocês viram essa mensagem ontem no grupo, foi hoje ou foi ontem. Tinha uma pessoa que tinha uma Kombi, todas as vezes que ele saía na Kombi, ele abria a porta do passageiro e falava, Jesus entra, vai comigo. Aí Jesus entrava, ele batia a porta, aí ele ia, todo mundo ia, quando tinha duas filhas pequenas, né, aí as filhas já falavam assim, pai, nós não vamos entrar enquanto o Senhor não mandar Jesus entrar. Depois que o Senhor mandar Jesus entrar, nós vamos entrar também. E aquilo virou uma mania para ele, virou anos e anos com aquilo. Todo mundo achava que ele era bobo, né? Porque ninguém estava vendo, era invisível, né? Aí um belo dia ele chega num sinareiro, aí os assaltantes chegam, mete a arma e toma a Kombi dele.
e joga ele para o chão, e ele ficou caído lá no chão. E levou a Kombi e foi embora. E aí ele ficou lá, chorando lá no chão, lá, e chegou todo mundo, ajudou. O senhor machucou? Não. Então por que o senhor não levanta? Ele lá, chorando lá no chão lá, né? E aí perguntou, então, não, o senhor não fica tranquilo que a polícia vai pegar, a Kombi não corre muito.